Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu leio o versículo 6 e os irmãos leem o versículo 7. Profeta Isaías, capítulo 9, o versículo 6 e o versículo 7. Se não for incômodo para os irmãos, vamos nos colocar de pé, mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Aqueles que puderem ficar em pé, quem não puder pode ficar sentado mesmo, né? Diz assim o texto sagrado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os irmãos. Bondoso Pai, louvado seja o Teu nome, graças te damos pela Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. O título da nossa reflexão é A Provisão Divina. Eu disse a provisão divina. Não é a previsão, é a provisão. Aquilo que foi providenciado, que foi feito por alguém. Nos nossos dias, há uma inversão de valores. A humanidade está dando mais valor ao Papai Noel, com sua sacola vermelha. Ora ele chega de trenó, rapel, helicóptero, e assim ele aparece nas vitrines, nas portas das lojas, né? E o ser humano é assim. O verdadeiro pão que desceu do céu não dão muito valor, ou não dão valor. Então inverte os valores. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, ela nos mostra a realidade na vida das pessoas. Como eles se comportam, a quem eles procuram, a quem eles dão mais valor. Mas aquele que merece todo louvor e glória, ninguém valoriza. Há sempre o lado oposto. De uma certa maneira, o homem é morto em seus delitos e pecados. Eles não percebem o valor excelente da graça de Deus. Eles são, é como se esteja uma viseira nos olhos. Eles não percebem isso. Os evangelhos, eles registram o fato mais importante da história humana. Foi a vinda de Jesus, o Cristo, o Salvador, entre as nações, entre os povos. Mas ninguém percebe. O Evangelho de Mateus, ele se preocupa em mostrar que Cristo é, de fato, aquele que devia vir. E ele mostra com muita clareza, ele usa
a genealogia, ou seja, ele mostra através de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações. Do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus, 14 gerações. Vejam, mas os homens, eles não perceberam que Jesus Cristo é o seu. Mas o Mateus, ele mostra para os judeus, para o povo de Deus, que Cristo, de fato, ele era aquele que estava previsto desde os tempos antes da fundação do mundo. Já estava preparado para vir, para salvar o pecador. E Mateus, ele vai mais além. Ele fala dos astrólogos, dos 3 reis magos que vieram à procura porque viram a estrela. Ele faz o seu registro. Agora, o evangelista João, aliás, Lucas, ele é mais detalhista. Ele vai muito mais além de que Mateus. Ele mostra não somente a infância de Jesus, a sua infância, mas também a sua adolescência. Ele se preocupa em mostrar que Jesus não é somente aquele que devia vir, mas que é o Salvador, que veio salvar, que veio buscar o que se havia perdido. Então Lucas, ele começa, como nós já ouvimos a leitura lá do capítulo 2, mostrando todos os detalhes do nascimento, o encontro dos anjos, a milícia celestial, louvando a Deus, a quem ele quer bem, né? Então, mostra, na infância, a criança no templo, sendo apresentada, a circuncisão de Jesus. Depois ele mostra, já o adolescente, lá na festa da Páscoa com os seus pais, né? Depois de um dia de viagem dos seus pais, de retorno à sua cidade, sentiram falta, pensava que ele estava entre os conhecidos, e o resultado que não encontrou, voltou, e depois de 3 dias encontrou o menino no templo, aquele adolescente, no meio dos doutores, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E causava grande admiração de uma criança tão inteligente, né? Mas eles não percebiam que ali era o Cristo, o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não percebia, né? O texto registra, lá no capítulo 2, no último versículo, que Jesus crescia, como diz aqui, lá em Lucas 2, no último versículo, você veja como essa palavra é interessante para que possamos ver a grandeza do Senhor Jesus. Lucas 2, o último versículo 20. Voltaram então até o versículo 20. Não. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. O evangelista João, ele não fala do nascimento de Jesus, mas ele se preocupa em mostrar também acerca da palavra, do verbo. Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E essa é a realidade. Quando Deus criou o mundo, disse: apareça
produza. O texto sagrado lá em Gênesis registra que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito da vida. Lá estava Deus agindo na sua vontade, na criação do mundo, no seu tempo. Porque a Bíblia, ela fala para que nós possamos entender o que Deus quer nos ensinar. A Bíblia ela não está preocupada da nossa curiosidade, não, mas ensina o essencial, aquilo que nós precisamos, né? O que nós precisamos. O texto que nós lemos lá no profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, ele registra esse versículo que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Veja a responsabilidade daquele menino. Quais foram essas responsabilidades? O tema da nossa reflexão, ele traz o seguinte assunto: a provisão divina está inteiramente fora da ação humana. Por mais que o homem queira salvar a si mesmo, ele não consegue, porque ele é morto, é um ser morto em seus delitos e pecados. Só Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, ele pode salvar o homem, porque assim já estava predeterminado no conselho eterno da sua vontade. Quando nós lemos o Evangelho de João 3,16, ele diz que Deus amou, Deus usou o seu atributo divino, do seu amor, para que assim pudesse alcançar o homem pecador. Né? Deus amou o mundo de tal forma que deu presente de Deus, a provisão de Deus. Deus já havia providenciado para o ser humano ele ser alcançado pela graça divina, que a salvação é a graça de Deus, né? Para o homem que não merece nada, né? Mas Deus, pelo seu amor, ele alcança o homem. Aqueles que creem. Aqueles que creem eles alcançam. Mas aqueles que não creem já é outra história, né? É outra história. Então, o menino, ele nos deu. A responsabilidade estava sobre ele. Qual era a sua responsabilidade? Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um ele mostra os feitos, a responsabilidade de andar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando, ensinando, fazendo bem. Então, isso nos chama a atenção. Quer dizer, o projeto de Deus para a salvação humana. Por isso ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus começa o seu ministério, então é grande responsabilidade. E aquela responsabilidade, ela nos faz entender e compreender a vontade de Deus em nossa vida, né? O exemplo de Jesus, como ele se comportava, depois de um dia de trabalho, exausto, cansado, mas ele se recolhia no jardim das oliveiras, o seu lugar preferido para entrar em comunhão com o Pai, para que ele assim pudesse ser reabastecido espiritualmente, para que no dia seguinte continuasse a sua responsabilidade em buscar e salvar aqueles
que se encontrava perdido. Então, a responsabilidade estava sobre os seus ombros. O que é que ele quer nos ensinar com essa palavra de responsabilidade? Que nós também sejamos responsáveis na sua obra, no seu trabalho, né? Daquilo que depende para a nossa vida espiritual. Assim como Jesus também. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele precisava ser o exemplo, né, dos seus seguidores. Que não era fácil pegar tanta gente, pessoas que não entendiam, pessoas que não conheciam uma nova linguagem. Havia aqueles que não gostavam, aqueles que se incomodavam, mas ele não se preocupava. Então, a responsabilidade estava sobre ele. Por que Jesus? Jesus é a provisão divina. Está inteiramente fora da ação humana. O homem ele não pode salvar a si próprio. Então, só Jesus Cristo salva. Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em segundo lugar, o texto, o versículo que nós lemos, ele nos diz assim, dá o nome daquela criança. Ele diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sob os seus ombros, responsabilidade. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Na versão corrigida, diz assim, maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, e assim sai. Mas na versão atualizada, maravilhoso conselheiro. Então inclui, né? E o resultado é a importância do que ele é. Uma pessoa maravilhosa é uma coisa boa, né? É uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa que sabe, como diz na lei, sabe entrar, sabe sair, sabe se comunicar. Uma pessoa, sim, tem essas qualidades especiais. Então, Jesus era maravilhoso e conselheiro. Quantas vezes ele não aconselhou as pessoas, aconselhou aos seus discípulos a orar, né? Cita exemplo com respeito à oração, como se deve se comportar na oração. No capítulo 18 de Lucas, ele mostra o juiz iníquo, né? E a viúva, aquela senhora que tinha a causa na justiça, e dependia dele, daquele juiz. E ele não temia a Deus, nem respeitava o homem. Imagina uma autoridade, né? Quando não teme a Deus e não respeita o homem, né? Mas um dia ele achou que devia cuidar, resolver o problema dela. Ela está me molestando, está me incomodando, né? Eu vou resolver, para ficar livre. Aí Jesus diz assim, e Deus, que ouve as orações dos seus servos, muito embora tardio, né? Que às vezes a gente pensa até que ele não está ouvindo, mas ele dá um tempo que é para que a gente possa amadurecer mais. Conselhos de Jesus aos seus discípulos na oração. Jesus aconselhou as pessoas a terem fé. Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte que ele se transporte para o mar. E acontece, e acontecerá. Né? Jesus diz assim, então é maravilhoso. Quando ele estava, vamos dizer assim, convocando aqueles para fazer parte do seu ministério. Então, Filipe, um deles que ele havia chamado, encontrou Natanael e disse, olha, nós encontramos o Cristo, né? Aquele que está nos profetas. Encontrou? Qual o lugar dele? De onde é? De Nazaré. Mas de Nazaré? Logo de Nazaré? É, Nazaré, meu amigo, Nazaré tem alguma coisa boa? Ele disse, vem e vede. E quando Filipe leva Natanael à presença de Jesus,
antes que ele apresente Jesus, disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não adolo. Ele disse: me conhece de onde? Antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. Disse: Senhor meu, Deus meu, tu és o Cristo. Veja como Jesus ele é maravilhoso. Os discípulos, certa vez, entraram, diz a Bíblia, que é em dissensão, quer dizer, em confusão, discussão, para saber deles qual seria o maior quando chegasse no céu. Porque a mãe de um deles havia falado com Jesus para que, quando ele chegasse na sua glória, então colocasse os seus filhos, botasse um do lado do outro. Né? E os outros ficaram enfurecidos. Os outros discutiram. Mas quando chegaram na presença de Jesus, Jesus olha para ele com aquele olhar de misericórdia, né? Disse: o que era que vocês discutiam pelo caminho? Ficaram todos calados. Ele disse: olha, os benfeitores dos governos, ele tem os seus méritos, os seus merecimentos, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. E chamando uma criança, colocou no meio e disse: olha, aquele que não se tornar como criança, de modo nenhum entrará no reino do céu. Conselho. Então o conselho ele é muito importante às pessoas. A Bíblia ela nos aconselha diariamente. Quando nós lemos o Salmo, quando nós lemos os profetas, quando nós lemos em qualquer livro da Bíblia, a palavra é aconselhadora. Ela é para nos orientar, né? A Bíblia ela nos orienta, nos ensina de maneira maravilhosa, porque foi o maravilhoso conselheiro que nos ensina, não é? Jesus tinha 2 discípulos que se preocupavam muito com o ensino de Jesus. Era Tomé e Filipe. Eles dois, eles não entendiam. Eles não entendiam. Aí disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Mas Filipe ou Tomé, eu não estou lembrado dos dois, foi um deles dois. Disse: há tanto tempo que estou convosco, e você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não sabe que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo é do Pai, Ele é quem ensina. Quer dizer, palavras de aconselhamento. Então Jesus foi um maravilhoso conselheiro. O versículo vai mais adiante e diz assim: maravilhoso conselheiro, Deus forte. Deus forte. Havia muitos deuses. O ser humano é um ser de adoração. Ainda que ele não adore a Deus, mas ele procura fazer alguma coisa para que ele possa adorar. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Nos dias dos reis de Israel, havia aqueles reis que ele adorava o exército celeste, que eram as estrelas, o sol, a lua, entendeu? Adoravam. E tinha outros que adoravam os deuses feitos pelos pagãos das nações vizinhas. Adoravam aqueles deuses. Isso atrapalhava muito o trabalho do povo de Deus. Mas o reino do Messias, ele foi diferente. Ele tinha responsabilidade. Então, ele era o Deus forte. Não era aquele Deus, os deuses, não. Mas era o Deus forte. O Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar a pés enxutos. O Deus que conduziu o seu povo pelo deserto 40 anos. As suas sandálias, os seus calçados, né? Não se acabou. Nem suas roupas envelheceram. Entendeu? Deus supriu com alimentos, com maná, com água, né? À custa de sofrimento. Mas isso é muito importante,
mas era o Deus forte que conduzia o povo de maneira abençoada. Esse é o Deus forte. Deus é forte. Certa vez, Jesus ia com os seus discípulos no mar da Galileia, quando surgiu um temporal. E o vento estava jogando o barco de um lado para o outro, as águas caindo dentro do barco. Os discípulos, que eram pessoas afeitas no mar, ali tinha pescadores, homens que conheciam as correntes marítimas, né? Ficaram preocupados. Ele disse: vamos acordar o mestre. Não, acordar o mestre. E Jesus, diz o texto sagrado, que Jesus estava lá, dormindo na popa do barco, né? Jesus se cansava também, né? Estava lá dormindo. Mas ele estava acompanhando, que ele foi quem fez o mar. Ele foi quem fez o vento, né? Ele era o Deus forte, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que nos sonda, como diz lá no Salmo 139. Deus nos conhece, Ele nos sonda, né? Se nós fizer a nossa cama lá no mais profundo abismo, Ele está. Se pegar as asas da alva, da estrela, e partir para o infinito, até ali a sua mão nos guiará, né? Ele nos viu ainda informe. É um Deus forte, é o Deus criador de todas as coisas, aquele que estava no princípio, como diz a palavra, o verbo, que todas as coisas foram feitas por Ele, né? Um Deus forte, entendeu? Mas o ser humano, ele não entende. Por isso, certa vez, Jesus disse: errai não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o homem não conhece as Escrituras, ele não conhece o poder de Deus. Não conhece. Assim, é por isso que é necessário que leiamos a palavra, que estejamos sempre em comunhão com Deus, né? Em oração, para receber o resultado divino, né? A provisão divina, né? A provisão divina, que ela está inteiramente fora da ação humana. Está fora, porque o homem não pode salvar a si próprio. Ele é dependente do Deus forte, do Deus forte. O versículo 7, lá no final, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quem é o Senhor dos Exércitos? O Criador de todas as coisas, né? É o Deus forte. Isso é maravilhoso. Deus que coloca em nós uma voz maravilhosa para louvar Ele, não é? Tem pessoas que louvam, tem aquela facilidade de louvar, outro tem a facilidade de tocar, né? Os instrumentos, que é Deus que dá essas qualidades especiais. É o Deus forte que dá, para o seu louvor. Quando os anjos, ou seja, quando o anjo falou aos pastores, comunicando a ele que havia nascido um Salvador, ele estava dizendo aos pastores que também vinha um pastor. Eles não entendiam, né? Também vinha um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também vinha um pastor para cuidar do seu rebanho. Aquele que vem implantar o seu reino aqui. E quantas vezes ele não pregou, ele ensinou, disse: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a rede ao mar e traz peixe de todos os tamanhos. Quando chega na praia, ele separa os peixes, né? E os menores, ele devolve, né? O reino de Deus é assim, está no meio de vós. Mas ninguém entendia. O homem faz sempre a sua inversão de valores, porque ele não conhece a provisão divina. Ele não conhece. Mas quando o homem ele passa a conhecer aquilo que Deus providenciou, então é bem diferente. É bem diferente. Ele se sente feliz,
né? Seja o jovem, seja o idoso, seja o adolescente, o trabalhar de Deus é maravilhoso na vida dessas pessoas. É por isso que Salomão, ele, falando os seus provérbios, ele diz, educa a criança no caminho que ela deve andar, porque quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é, a sua formação já está nele, né? Lá no Velho Testamento, as crianças eram ensinadas a entender mesmo, era que aprender, colocar na mente, para eles não esquecer. Era assim. A testeira, o ensino era assim. Mas, no entanto, o ser humano, ele faz sempre a sua inversão de valores. Papai Noel assumiu o comando, agora quem dá o presente sou eu. Né? É a pipoca, é uma coisa, é outra, né? É que está no... né? Mas só Jesus Cristo salva. Certa vez ele disse assim aos seus discípulos, eu não uso anotações, que eu já disse aos irmãos, porque eu tenho dificuldade de estar lendo e estar tirando o óculos, não sabe. Primeiro tenho que meditar para poder falar. Eu não posso estar tirando o óculos e estar olhando, né? E também não cito o versículo. Não cito o versículo, é difícil citar. Cada irmão pesquise na Bíblia para entender. Para entender. Cada um tem suas dificuldades e tem suas bênçãos. Não é? Cada um tem suas dificuldades e tem suas bênçãos. Então a minha bênção é falar para os irmãos a palavra de Deus e depender do Senhor, para que Ele nos auxilie, para a gente aprender o melhor para a nossa vida espiritual. Como isso é importantíssimo. Ainda me lembro do primeiro versículo que o meu pai me ensinou. Eu tinha meus 8 anos. Meu pai era um homem crente, conhecido como o homem que usava o livro da capa preta, que sempre, nas caladas da noite, ele estava com a sua luz de candeeiro, naquele tempo não havia luz elétrica, lendo a palavra, né? Lendo a palavra. Quando ele estava doente, entendeu? Ele chamava nossos irmãos, o meu irmão mais novo, né? Que ele lia bem, né? Para ler. Enquanto ele estava ali doente, ele estava ouvindo. Ele era assim, entendeu? Ele disse, olha, aprenda esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até hoje, nunca esqueci desse versículo. Às vezes, nas minhas preocupações, eu me lembro, meu pai me ensinou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? A minha mãe, aqui em Sapé, no século passado, no ano 1955, minha mãe ensinou, disse, olha, você já tem 14 anos, fazer a sua profissão de fé. Porque a pessoa crente não pode deixar de tomar comunhão. E eu fiz. Entendeu? Graças a Deus, até hoje, tem as nossas falhas? Tem. Né? Somos fracos, somos. Mas o Senhor, nós adoramos um Deus forte, que cuida de nós. O texto, ele tem mais algumas instruções para nossa edificação espiritual. Ele diz assim, o Deus forte, ele diz, Pai da eternidade. Pai da eternidade, porque o nosso Deus, como nos ensina o catecismo, né, que Deus é um Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, eles são os atributos dele, né? Ele tem todas essas qualidades, tudo isso ele tem. Então ele nem tem começo, nem tem fim. Ele é eterno. Né? Ele é imutável, ele não muda. Deus não muda. O seu atributo, ele não muda. Deus é bom, ele é bom. Ele não pode deixar de ser bom, porque faz parte dele. Né? Entendeu? É assim. Então, a gente vê que o nosso Deus, ele é maravilhoso.
para conosco. Ele diz assim no versículo, ele diz, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz é Jesus, que ele pregou sempre a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, o príncipe da paz, ele dá uma palavra de paz, de amor, de união, para que o homem possa viver nesse mundo tão conturbado. E ele seja exemplo entre as pessoas, seja no andar, seja no falar, né? Você veja que, quando Jesus começa o seu primeiro sermão, é o sermão da montanha, o sermão do monte, né? É o sermão do monte. Ele mostra as bem-aventuranças. Começa do capítulo 5 até o capítulo 8, ele ensinamentos preciosos, né? Para que o homem possa entender o que ele tem de melhor para as pessoas. E quando ele chega já no final do seu sermão, ele dá uma palavra assim, forte, para aqueles que conhecem, que está aqui, ouve as suas mensagens. Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, quer dizer, obedece, ele disse, eu comparo ao homem prudente, o homem cuidadoso, o homem inteligente, o homem que sabe fazer as coisas com prudência, com sabedoria, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Desceu a chuva, soprou o vento, correu os rios, deu com ímpeto naquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não dá importância, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerces. Então, quando chega a chuva, chega o vento, chega a água, então ela cai, ela se desfaz, porque ela não tem alicerce. Então, o nosso alicerce é Jesus, é o príncipe da paz, aquele que nos ensina, que nos orienta, nos conforta, nos dá força para resistir o dia mau. Dia mau, existe o dia mau. Se você ler, quando nós lemos lá em Efésios 6, do capítulo 10 até o 18, há todas as instruções para a gente enfrentar o dia mau, né? Contra as potestades, contra as forças espirituais do mal. Então mostra que é a palavra de Deus que nos ensina, de tal maneira que a gente pode, como se diz, resistir com força do Senhor e ser forte nos seus caminhos. Que essa ligeira meditação nós possamos nos fortalecer e ser instrumentos de Deus, esperar dele a provisão divina. Não é a nossa provisão, é a provisão divina, porque tudo vem dele. Ele é o dono do ouro e da prata, não é? É o dono do ouro e da prata, ele é quem nos dá tudo. Nos dá tudo, nos dá saúde, não é? E o salmista Davi, certa vez ele deu uma palavra muito maravilhosa para todos nós. Lá no Salmo 37, verso 5, ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tudo é com ele, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Mas vem a gente entrega pela metade, às vezes nem entrega, e a gente passa por alguns vexames, por algumas dificuldades, mas o Senhor, ele é quem está providenciando tudo para a nossa vida espiritual, que ele já providenciou, que foi Cristo Jesus. Então a salvação é um ato poderoso da graça de Deus, para aqueles que creem, para aquele que é bem. E a quem é aquele que é bem? Aqueles que procuram fazer a sua vontade. É assim. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe e nos conforte com essa ligeira meditação.